escuta, por que vocês não estão comentando mais de política? Ai, por favor, não mete política nas coisas. Ai, eu detesto política. Ah, então agora o canal não é mais de política? Ai, por que você tá falando de política? Ai, gente, política é muito chato. Vocês não vão mais falar de política? Bom, então eu queria começar dizendo já o seguinte, por favor, se inscreve no canal, a gente tem várias linhas de apoio também, se você quiser apoiar a gente pode apoiar pelo Catarse, você pode fazer um Pix, tem o Valeu Demais aqui de baixo, curte esse vídeo, porque é assim que a gente sobrevive para poder continuar falando de política, porque a gente nunca parou, beleza? A gente nunca começou, a gente sempre falou de política, não é, Tati? Exatamente. Afinal de contas, de que tipo de política que a gente está falando? E isso serve para justificar por que a gente não está mais fazendo as lives de notícias que aconteciam às sextas-feiras de manhã. Justamente porque a gente resolveu que a nossa função e aquilo que a gente faz de mais legal, de melhor, é falar de política de uma outra maneira, que não é essa maneira de ficar comentando notícia. Ô, Tati, basicamente não é que a gente resolveu, né? Essa sempre foi a proposta do canal. E a gente foi jogada, como a grande maioria das pessoas, num redemoinho de emoções, digamos assim, né? Porque foi foda, esses últimos anos foram fodas e a gente sentiu necessidade de fazer e de se posicionar bem claramente. A gente fez campanha e a gente comentou notícias e tal. Mas o canal, quem está aqui desde que tudo era mato, e eu digo isso literalmente, que a gente gravava no mato, sabe que a gente nunca nem comentou política institucional, ou essa pequena política, vou usar esse termo para ser mais chique. A gente nunca falou disso e nós duas, tanto eu quanto a Tati, somos pessoas ligadas à cultura. Eu sou artista, eu sou atriz, eu sou dramaturga, eu sou artista de formação, meu posicionamento no mundo tem a ver com isso. E a Tati pode dizer o que ela é ela mesma, não preciso falar por ela. Para quem não sabe, está chegando agora, eu sou professora de língua portuguesa, da área de redação, gramática e literatura, e meu grande amor na vida é poesia e literatura, né? Não tem como a gente se furtar a ser quem a gente é e demonstrar o nosso gosto por política por meio daquilo que nos é mais caro, que é justamente esse campo da cultura. Como você disse, a gente entrou num turbilhão no qual era basicamente impossível não comentar o desastre que a gente estava vivendo. E por isso a gente acabou entrando nessa onda de comentar notícias. Durante muitos anos a gente não comentava a notícia do dia, o que tinha acabado de acontecer naquela semana. E nem treta do Twitter. Nem treta do Twitter, nem polêmicas imediatas, porque o nosso gosto é por fazer análises e por discutir as coisas grandonas que estão por trás dessas ações do que a gente está chamando agora de pequena política. Vamos lá, vai. Na época de jornal impresso, a gente costumava falar que notícia fica velha de um dia para outro. A notícia, o fato, o acontecimento do Congresso, o acontecimento, o que o senador tal falou, o que o fulaninho de tal debateu com o beltraninho de tal, no dia seguinte estava forrando gaiola de passarinho ou embrulhando carne em açougue. Para quem sabe, o jornal foi impresso um dia. Ah, você não sabe que louco que era essa época, gente. Eles imprimiam todas as notícias, distribuíam de casa em casa. E você ficava com papel lá. Um papel que sujava as mãos de tinta ainda por cima, E né? mais ou menos só uma vez por dia, no máximo duas, quando entrou a televisão, que a gente dava conta da notícia, não era em tempo real. Não dava para atualizar a página para saber a última notícia. Mas o que isso quer dizer? As notícias, esses acontecimentos, eles são conjunturais, né? Circunstanciais. Por favor, existe uma profissão, que é a profissão de jornalista, que se encarrega de produzir, de comentar esse universo, dar conta desse universo da conjuntura. Mas para mim e para Ana, é muito importante a gente olhar para o que está nas estruturas, mas o nosso gosto é de olhar, tá bom, mas esse lance aí que esse sujeito falou, se ele disse por quê? O que está por trás disso? Ou em que outros lugares ou em que outros momentos da história eu vejo esse tipo de coisa representado? O nosso olhar tende ao macro, o meu pelo menos, e tende ao macro,
a olhar o que está por trás das coisas, não da conjuntura, não da circunstância, mas também tende a uma interpretação que passa pelo campo da cultura e do simbólico, portanto. Ou seja, de que maneira que a gente pode fazer política e compreender política. Esse é o lance, né? Para além de todas as coisas que a gente poderia falar sobre as diversas possibilidades de se comentar sobre a política institucional não é a única política possível. E acho que isso até é um assunto que me interessaria mais discutir, né? Sabe, a política institucional, ela contempla, no Brasil, por exemplo, ela contempla o que o Lira tá ou não tá fazendo, o que o Lula tá ou não tá fazendo. Tem grandes impactos, é profundo, mas existem outros jeitos de fazer política. Um dos jeitos de fazer política é a arte. E aí, nesse sentido, eu vou fazer uma discussão aqui bem rapidinho, porque isso é uma coisa que acho que nem a esquerda entende. Fica todo mundo pagando de progressista, mas não consegue entender. A primeira coisa que eu vou contar uma historinha. Eu, na minha mais tenra idade, fui falar pro meu pai que eu queria fazer teatro, que era teatro que eu queria fazer da minha vida. E o meu pai me questionou por muitas vezes, porque o meu pai era maoísta, procure saber, ele me questionou muitas vezes qual seria a minha função, então, na construção do mundo, numa perspectiva de que a gente precisa transformar o mundo. Então, desde muito cedo, na hora que eu decidi ser artista, eu me confrontei com essa questão. Então, isso é uma coisa que eu leio muito. E tem uma coisa que eu sempre cito, e eu trouxe a citação bem certinha aqui, que é a abertura do livro do Teatro do Oprimido, que chama Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, do Augusto Boal. Foi um dramaturgo e diretor teatral bem importante brasileiro. Ele começa o livro assim, ó. Este livro procura mostrar que todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as atividades do homem e o teatro é uma delas. Homem aí a gente pode substituir por ser humano, né? Contexto, né? Há alguns anos 70, se eu não me engano. Os que pretendem separar o teatro da política pretendem conduzir-nos ao erro. E essa é uma atitude política. Isso é uma coisa que eu fico repetindo e a gente pode fazer várias expansões, que quando ele está falando do teatro, ele está falando de toda a arte. Toda a arte é um posicionamento político e aqueles que acham que estão fazendo uma arte neutra estão fazendo política, querendo ou não. Então, quando a gente está falando de grandes obras artísticas, de poesia, quando a gente está falando até de pequenos fatos históricos, que essa é outra nossa pira que a gente tem, né? O que a gente falou na outra live sobre ex-votos, ou sobre monges que ficam em cima da coluna, todo esse tipo de coisa, quando você tem uma análise e um olhar conscientemente político sobre as coisas, você consegue fazer análises políticas que acabam sendo mais interessantes, ao meu ver, porque a gente tem que considerar contexto histórico, o macro e o micro, o que aquilo diz do indivíduo, o que aquilo diz do ser estar no mundo, e como que essa poesia, como que essa arte se expressa, portanto, como que esse indivíduo se expressa, como que isso é lido através dos tempos, das épocas, se muda os olhares, como que a gente relê. Então, quando pra mim me falam, ai, você não vai mais falar de política? Eu falo, não, eu vou falar mais de política. E eu vou falar de política de um modo que eu sei melhor falar, de que me interessa mais e que a gente vai fazer conteúdos que são mais duráveis, que não são datados. É isso que a gente faz, e sempre foi essa a proposta do canal. Então, a gente não está mudando de rumo. Se você chegou aqui nos últimos 4 anos nesse canal, você vai falar, ai, as meninas mudaram de rumo. Não, a gente não mudou. A gente simplesmente saiu do olho do furacão, e com isso eu não quero dizer que tá tudo resolvido, ninguém acha que tá nada resolvido. A gente saiu do olho do furacão e tá fazendo o que a gente faz de melhor, e é aquilo que a gente pode oferecer de melhor da gente. As nossas perolinhas, que das nossas noites insones, estudando, lendo, devorando livro, devorando obra de arte. E se alguém não conseguir perceber a atitude política de se virar para a arte, para a cultura, então essa pessoa, não sei nem o que falar para ela, para não ser mal educada. Tem um momento da minha história e da sua também, né, Ana? E que foi muito difícil durante esses anos de desgoverno, que é a gente conseguir atualizar a fala do velho Nelson, seu pai. Afinal de contas, o que eu tô colocando no mundo? Afinal de contas, o que é que eu posso fazer para provocar algum tipo de transformação? Porque é isso que a gente deseja. E a gente consegue produzir essa transformação
transformação, e produzir transformação é justamente o que é política. Não é o Aristóteles que fala o homem é um animal político? Se a gente vive em grupo, em todos os momentos, a gente está administrando as relações, e não estou falando num nível privado, só de relação amorosa, relação com a mãe, com o pai, não é isso. Apesar de que o pessoal também é político. É como eu estou no mundo, como eu olho para o outro, como eu me coloco diante das diferenças. Enfim, o meu estar no mundo, se eu sou humana e eu não tô isoladíssima numa ilha, sabe, ou em cima de uma coluna, em cima de uma coluna, né, meditando, isolada numa caverna, fazendo pinturas rupestres. Mas eu queria dizer que em cima da coluna também é político, porque quem alimenta? Bom, mas enfim, vai. Quem me venera, né? Quem me venera. E o lance é justamente esse, assim, eu estar no mundo e oferecendo aquilo que eu tenho o privilégio de saber, de conhecer, de compartilhar, de pensar, isso é um fazer político, não é eu dizer em quem eu vou votar. Uma ingenuidade achar que posicionamento político é declarar seu voto em rede social. Posicionamento político tem a ver com como eu tô no mundo, como eu me relaciono com as coisas e com as pessoas que estão ao meu redor, o quanto eu respeito. E eu não tô falando de uma coisa minúscula, tipo, você faz yoga e não dá bom dia ao porteiro, não é isso. E eu acho que também, Tati, o que você consome, e isso é uma coisa assim que agora vai parecer um pouco de lamúria de véia, e talvez seja, mas a gente vê cada vez mais as pessoas com menos referências, e a gente tem uma história de cultura com todos os seus problemas, que também é interessante analisar, né, de por que isso é cultura, por que isso não é, o que é cultura erudita, o que é cultura popular, isso também são decisões políticas. Não é possível que vocês achem que vocês vão ter qualquer pensamento crítico consumindo só, unicamente, cultura de massa, fofoca da choquei. Da choquei, entendeu? E isso não quer dizer, não é nenhum tipo de pensamento elitista do tipo, é porque eu só vejo o Truffaut. Não, bicho, eu nem vi o Truffaut, na verdade. Nem é da minha área de especialidade. É um pensamento assim do tipo, a vida pode ser mais, as coisas podem ser mais, e existe muita coisa bonita pra gente ver e pra gente saber. E isso é uma das coisas que cada vez mais a gente tá apartado. A construção do mundo, a construção do que o ser humano é e como ele chegou até aqui, é um acúmulo de coisas, que muita coisa tem que ser revista, tem que ser relida, tem que ser recuperada, outras coisas têm que ser revisadas, sabe? Essas discussões são também discussões políticas. E não é possível que você queira formar um ser pensante vendo só cultura de massa e fofoca, gente. Não é possível. E a última treta do Twitter, que tem a profundidade de um pires emborcado. Então, assim, desculpa o desabafo, mas é que, assim, a gente lida com isso o tempo todo. E essa posição, não é uma posição em cima da coluna do monge lá, do santo, de em cima do pedestal nós vamos levar cultura, nós vamos aprender e discutir cultura todo mundo junto. E se a gente acha, como Antônio Cândido diz, que a literatura e a cultura é pela humanização do homem, do ser humano, é porque a boa cultura, a boa arte, os bons livros têm que ser para todo mundo. Inclusive porque as pessoas precisam saber escolher, e a gente só escolhe quando conhece. A nossa opção por discutir política desse ponto de vista da cultura, das artes, da poesia, do teatro, da literatura em geral, tem a ver com justamente isso que você falou. Como a gente pode acreditar na transformação se a gente não acredita no ser humano e na sua possibilidade de se sensibilizar, de ter um contato diferente com outras histórias, com outras experiências, com outros eus que nos são dados pela imaginação, que não são dados pelo Congresso, pela democracia representativa, não são dados por essa miudeza, e são dados sim por aquilo que há de mais precioso para o humano, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu queria só contar uma última historinha. Eu tô anedótica hoje, né? Eu gosto. Quando eu tava na Escola de Arte Dramática, na EAD, a gente teve obrigatoriamente uma matéria de Shakespeare, né? Que a gente tem que pegar um texto do Shakespeare. E quem tava dando essa matéria era o Celso Frateschi. Grande ator. Quem não sabe, procure saber. Eu tava fazendo a Lady Macbeth.
Olha só a petulância do cavalo. E ele me falou uma coisa que foi fundamental. Ele falou assim: quando você pega um Shakespeare, você não procura aproximar a Lady Macbeth da sua realidade, porque você vai apequenar ela. Você se engrandece ao tamanho dela. Ai, que lindeza isso. E eu acho que é isso que a arte faz. Fiquei arrepiada, achei bonita a história que eu contei. Ela mesma conta a história, ela mesma se emociona com a história. É que é linda mesmo, Mas né? eu acho que é isso, sabe? A gente não pega uma obra de arte e reduz a nossa pequena realidade. A gente amplia a nossa realidade. A gente amplia o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso contato. E é por isso que a arte é tão maravilhosa. E é por isso que em épocas de extrema direita, de extrema repressão, perseguem tanto a arte e tantos artistas. E você que é minimamente progressista não pode cair nesse papo, bicho. Bom, a gente já falou para apoiar o canal, mas fica aqui de novo para dizer que apoia o canal. Se você gostou desse vídeo, manda para aquele seu coleguinha de esquerda que fica achando que arte é bobagem. Ai, não gosta de poesia. Não é que você não gosta, às vezes você não conhece. Ai, teatro é chato. O teatro muitas vezes é chato, grande parte é culpa dos atores mesmo. Teatro também pode ser legal. Ai, não entendo, eu vou te explicar. Todo mundo é capaz de entender. Todo ser humano é possível.